Olá, boa tarde. Então, hoje a gente está recebendo aqui a Quantitas. Então, está aí o Rogério Braga, né, que vai contar um pouco para a gente aí da casa, do fundo, né, que tem disponível na XP. Então, é isso. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Rafael. Se apresentar, então, contar um pouco aí de você, da Quantitas. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês e também poder que os investidores de vocês também tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso fundo. Comentando um pouquinho, então, do meu histórico e comentando da Quantitas, tá? Eu, enquanto gestor do fundo. Eu iniciei a carreira no ano de 2000 na Ernst Young, em auditoria externa. Em 2002, eu fui para a tesouraria do banco Sicredi, a matriz onde se gere o recurso do Brasil todo. Fiquei na tesouraria de 2002 a 2005. Em 2005, eu virei gestor de todos os fundos distribuídos pelo Grupo Sicredi na rede do Brasil. Fiquei nessa posição de gestor dos fundos de renda fixa e multimercados, na verdade, de 2005 a 2011. Cheguei a ter 30 fundos e 9 bilhões de reais sob gestão comigo. E em 2011, o Sicredi resolveu propor para o time que estava lá dentro constituir uma asset independente, uma gestora, né, sem vinculação societária nenhuma com o Sicredi. A gente topou o desafio, constituiu a Quantitas, uma empresa, uma gestora independente, né, que já tem 10 anos aí de histórico. O Sicredi ficou como cliente nosso até 2016. Em 2016, acabou internalizando a gestão lá dentro, e a Quantitas é uma asset independente hoje, distribuída em várias plataformas. Nós temos 2,5 bilhões de reais sob gestão. É só a gestão proprietária nossa, nós que acabamos decidindo a alocação total desse recurso no mercado, na bolsa, em títulos, ações, derivativos, né? Tudo decisão discricionária nossa. Somos 25 pessoas, somos 13 sócios, né? Dentro do time de multimercados, nós temos 7 pessoas, e eu enquanto gestor. E dentro do time de renda variável, ações, né, que tocam outros fundos da casa, são 6 pessoas sob o comando do meu sócio Wagner Salaverri, que acaba por dividir comigo o controle societário da empresa. Então, essa é um pouco da história da Quantitas. É uma casa já com 10 anos de história, e o fundo que está na XP, disponível, inclusive para distribuição, eu acho que vocês conhecem bem, é o Maiorca, é o Quantitas Maiorca. Ele é um multimercado, e ele é um multimercado multi-estratégia, né? Ele não é um multimercado muito vinculado a cenário, a um cenário mais macro, né? Por isso, o que eu quero dizer quando eu falo do multimercado multi-estratégia? Um multimercado mais macro, ele parte sempre de um princípio que vai existir um cenário do gestor, né? O gestor senta, define um grande cenário e vai lá e monta 1, 2 posições concentradas para operar aquele cenário. Se o cenário vai bem, cota vai bem, rentabilidade alta. Se o cenário vai diferente do que o gestor imaginou, cota lá para baixo, rentabilidade negativa, né? O Maiorca, ele funciona num conceito um pouco diferente, ele é multi-estratégia. Então, a gente divide o risco do fundo, a carteira, né, em várias estratégias diferentes, né? A gente tem estratégias em juros, né, que são as estratégias pré-fixadas, estratégias que envolvem um pouco de inflação, que envolvem prazos, né, numa carteira de juros, na curva de juros, como a gente chama, né? Que juros, a gente tem juros de 1 ano, juros de 5 anos, juros de 10 anos, né? Então, são várias combinações de estratégias no mercado de juros que envolvem o nosso expertise nesse mercado, assim como a nossa avaliação macroeconômica também, né? A gente usa alguns modelos estatísticos e matemáticos para nos ajudar a tomar decisão. A gente não é uma asset quantitativa, mas usa os modelos para nos ajudarem. A gente tem também, dentro do Maiorca, algumas estratégias com câmbio, né? Com moedas, operamos de vez em quando um pouco de ouro também, né? Existem também os books de renda variável, né?
tanto books mais a carteiras, posições mais direcionais, compradas ou vendidas em bolsa, como também através de índice futuro, né? Como também através de ações diretamente. Quando a gente identifica que a bolsa como um todo não tem grandes oportunidades, mas em algumas ações específicas a gente encontra oportunidades, a gente vai diretamente e acaba operando os papéis individualmente. Além disso, né, temos posições de valor relativo com ações. Né? Valor relativo de ações são quando você está comprado numa ação e vendido em outra. Né? O famoso long short de ações. Tá? E aqui, né, nessa lâmina que a gente está mostrando para vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, explica um pouquinho, né, quais são todas as estratégias do Maiorca. Nas colunas, a gente tem os 5 fundos que a Quantitas hoje distribui. Na coluna central está o nosso foco aqui, né, que é o Maiorca, que é o fundo que está disponível na XP para distribuição. E nas linhas aqui a gente tem as nossas estratégias. São essas estratégias que eu comentei para vocês. Tem várias estratégias no mercado de juros, né, não é só uma estratégia, a gente opera... Tem bastante coisa diferente dentro de juros para se fazer. Tem parte de moedas, tem parte de ações, né? E tem um pouquinho também de estratégias quantitativas, né? Que respondem para uma parcela menor do risco do fundo, mas tem um pouquinho de quantitativo também. Tá? Um pouco e aí, entrando em desempenho, até depois, se vocês quiserem ter alguma dúvida do fundo em si, não tem problema, mas é que o desempenho do fundo já tem 5 anos o fundo, né? O fundo já tem 5 anos de histórico. Nesse momento, ele é um fundo que está com 5 estrelas pela Morningstar, né? Nesses 5 anos, tanto na janela de 3 anos como na de 5, ele tem 5 estrelas em qualquer uma das janelas. É um fundo que a captação está crescendo bastante, né? O volume dele, que estava em 355 milhões no final de março, já ultrapassou os 400 milhões agora em abril, já está próximo a 450 milhões, na verdade. É um fundo que tem liquidez de resgate D mais 15, né? Taxa de administração 1,80, e aplicação mínima hoje está em R$10 mil. Tá? Se vocês podem ver pela série histórica do Maiorca, que ele é uma série histórica de retornos bem consistentes, né? Nos últimos 5 anos, o Brasil passou por muita coisa, né? A gente passou por muitos desafios, muitos cenários diferentes, e eu diria como destaque do fundo em todos os anos, né, calendário, desde o início do fundo, que foi em 2016, o fundo bateu o benchmark, superou o CDI. Eu sei que o CDI está baixo hoje, mas 2016, 17, 18 não era tão baixo assim. E de 62 meses que o fundo tem até agora de histórico, a gente só tem 8 meses com rentabilidade negativa. E o pior mês calendário do fundo é menos 1,87. O fundo pode ter resultados até mais negativos do que menos 1,87, né? Mas dentro desse histórico o que a gente foi o pior mês da casa, né? O pior mês do histórico do fundo, que é bem comportado para um multimercado, para um fundo multimercado como o Maiorca. Destacaria também alguns outros aspectos, né? O mês de maio de 17 foi um mês que a gente conseguiu bater o benchmark, bater o CDI. Foi um mês bastante difícil, foi o mês do Joesley, né? Que teve o famoso Joesley Day, que impactou muitos mercados. A indústria de fundos de investimento multimercado sofreu bastante. Destacaria o ano de 2020 também. A gente conseguiu recuperar muito rápido na crise, né? Ou seja, o investidor ele teve pouco susto, porque perdeu muito pouco em março para o multimercado. E em abril a gente já tinha recuperado quase tudo, né? A gente conseguiu gerenciar muito bem o posicionamento durante a crise. E destacaria também o restante do ano de 2020. A gente foi um ano bastante difícil do ponto de vista de gestão de recursos, e nós conseguimos aí entregar um retorno superior a 10% no ano. Em 2021, a gente está com todos os meses positivos e batendo o CDI até então, e inclusive em abril, que não está nessa tabela, mas a gente está com uma rentabilidade aí quase perto de fechar o mês, ao redor de 1% nesse momento, agora, né, perto do dia 27 de abril. Né? E, por fim, até para dar uma
uma destacada nessa característica de ser multi-estratégia do fundo. Ele nunca vai ser o fundo que vai ser lá o que mais rendeu no ano, né? Porque ele não concentra o risco, ele diversifica o risco em várias estratégias, mas ele tem consistência. Então, quando o investidor ele olhar para trás, qual é a maior rentabilidade dos 12 meses, dos últimos 12 meses? Dificilmente o maior que vai ser o primeiro do ranking, né? Mas quando o investidor olha ao longo de 5 anos, né, em prazos mais longos, ele vai ver que não necessariamente está no melhor fundo dos últimos 6 meses é a melhor estratégia, né? Ele tem que olhar risco-retorno, porque às vezes o que está melhor nos últimos 6 meses é o pior dos 6 meses seguintes, né? Então, por isso que a gente sempre fala né, que o mais importante em gestão multimercado é consistência. Isso demora a ser valorizado, né? Geralmente, né? Precisa de um histórico de cotas mais longo para que o investidor entenda a importância da consistência em janelas de tempo maior, né? Enfim, essa é um pouco da nossa ideia, do histórico de rentabilidade da casa, e aí eu fico à disposição aí de vocês para a gente conversar sobre eventuais dúvidas. Rogério, você falou, bom, você está explicando aí, né, que o fundo é multi-estratégia, então tem lá estratégias em câmbio, em bolsa, em renda fixa, e essas estratégias são tocadas por equipes diferentes também, ou é uma única equipe que está enxergando todos esses mercados? Como que isso é dividido dentro da casa? Vamos lá. Eu sou gestor do fundo, enquanto gestor do fundo, é eu que distribuo o risco entre essas várias estratégias, tá? Então, eu acabo, de alguma maneira, organizando a equipe, né, os processos de gestão, porque em gestão de recursos, né, Rafael, não basta ter um monte de gente inteligente, que estudou bastante e que vai dar certo. Não é assim que funciona. A gente tem que ter exatamente as pessoas certas, nos mercados e nas atividades certas, e também interagindo em processos adequados. Então, meu papel enquanto gestor, primeiro é esse, ter as pessoas certas trabalhando comigo em processos que tenham incentivos corretos, né, e eficientes do ponto de vista de decisório, de pesquisa macroeconômica, pesquisa setorial e também decisório, e a partir daí decisões que respeitem os limites de risco, mas que tenham como principal objetivo gerar resultados. Na questão uma vez que eu distribuo o risco, como é que funciona? Algumas pessoas tocam estratégias específicas, mas tem pessoas que operam os 3 mercados, juros, câmbio e bolsa. Por exemplo, eu, enquanto gestor, eu acabo tendo books, né, ou seja, carteiras, nos 3 mercados, juros, câmbio e bolsa. Mas eu tenho, por exemplo, um trader que trabalha dentro do meu time de gestão, que é focado em opções. Eu tenho, na parte de renda variável, uma pessoa que toca o book de long short fundamentalista, que toca só isso. Eu tenho um trader também que está focado mais no mercado de juros, né? Eu tenho também parte da equipe que toca os modelos quant. Ou seja, existem, né, parte das decisões que estão na minha mão, enquanto gestor também, ou seja, eu distribuo desse 100% do risco, 1/3 mais ou menos do risco, eu distribuo para decisões que eu tomo, sozinho. O segundo terço são decisões que eu acabo tomando em conjunto com a minha equipe, né? São decisões, é um processo que tem uma governança, tem regras, que são votos ali, que é uma decisão mais de grupo. E tem a terceira parte, o terceiro terço, né, do risco do fundo, que são, eu, enquanto gestor, eu delego o risco, mas são pessoas que tocam a decisão final de compra e venda dos ativos nessas subestratégias. Então, tem um pouco das duas coisas, tá? Tem pessoas que operam mais de mercado, tem pessoas que ficam especialistas numa estratégia só, enfim, e eu, enquanto gestor, também tem uma participação grande no processo decisório de comprar e vender, e não só na distribuição do risco do fundo. E quando você diz, né, que você que faz a distribuição de risco do fundo, o que quer dizer isso, né? É a distribuição do patrimônio balanceado pela volatilidade dos ativos? O que seria isso especificamente?
Isso. Vamos pensar assim, a volatilidade do fundo, né? O objetivo nosso de volatilidade para esse fundo é entre 5% e 6% ao ano, tá? Ou seja, a volatilidade, ou seja, a oscilação padrão do fundo é entre 5% e 6% ao ano, tá? Uma vez dito isso, o meu papel enquanto gestor é distribuir essa oscilação prevista, o tamanho de oscilação objetivo, né, o risco, entre as várias estratégias. Então, vai se pegar da volatilidade de 5%, 0,5% é para essa estratégia de long short fundamentalista. 1% desse 5% é para as estratégias de moedas. Outro 1,2% vai para as estratégias de inflação. Mais 0,7% vai para as estratégias de juros. Então, o que a gente acaba distribuindo aqui, Rafael, não é necessariamente o patrimônio do fundo, né? Porque as estratégias que usam caixa, né, dinheiro, não necessariamente são as mais relevantes. Se opera muito mercados futuros, né? Então, a gente acaba distribuindo a volatilidade do fundo, né, prevista, né? E essa volatilidade a gente mede de duas formas. Como volatilidade mesmo, até o mercado, os gestores chamam de VaR, né? Que é o valor em risco, né? Value at risk, é uma medida, né, para o investidor que quiser pesquisar aí. E também o estresse, né? São cenários de estresse. Então, eu distribuo essa volatilidade em várias estratégias que acaba sendo proporcional ao limite de estresse de cada estratégia, né? Essa é a divisão de orçamento, né, de um fundo. Queria fazer uma pergunta. Eu queria saber se o fundo ele investe lá fora, nem que seja para fazer algum hedging em alguma moeda, alguma bolsa. Boa pergunta, Bruno. É um pouco desse o conceito, tá? Acho que a gente tem alguma coisa lá fora, mas é muito mais no sentido de nos proteger ou tentar alguma exposição que combine com a carteira local, do que necessariamente a gente tentar ir lá para fora para tentar operar os micromercados, né? As microestruturas de mercado, ou tentar comprar um título específico lá fora, ou uma ação específica, ou fazer duas moedas lá de fora específicas, uma contra a outra, não envolvendo o real. A gente tem essa postura de ter alguma exposição lá fora, eventualmente em ouro, eventualmente em taxa de 10 anos americana, eventualmente em algum índice de bolsa mais global, mas é pontual, é mais para proteger o portfólio ou para compor o portfólio local. A gente entende que, enquanto gestores locais, com toda a equipe local baseada no Brasil, a gente tem muito mais especialidade para gerar retornos excedentes para o investidor, focando aqui, do que indo competir lá fora com gestores externos, enfim, né? Que aí vocês, assessores, acho que tem outras alternativas de investimento que podem capturar esses retornos de forma até mais eficiente, né? Então, a Quantitas quer ser percebida como uma asset focada no mercado local, e aquela parcela dos investidores que for mantida no Brasil, a gente quer bater os benchmarks aí, gerar retornos excedentes aos benchmarks. E tentando entender um pouco mais a diferença, né, da gestão de um fundo macro, que fundo macro, acho que a maior parte, né, dos fundos multimercados, acho que tem estratégia macro, né, tentando entender a diferença disso para um fundo multiestratégia, entender assim, né, você falou o fundo macro tenta entender ali qual a tendência macroeconômica tal para fazer as suas alocações. E, de repente, faz lá uma alocação em câmbio, em juros, enfim. E são alocações que vocês também têm. Mas como vocês chegam na decisão de alocação de vocês? Também não é de uma forma tentando enxergar o macro para fazer essa decisão? Ou vocês tomam a decisão de uma forma um pouco diferente? Então, nessa parcela do risco, né? Eu tenho dentro das estratégias ali, eu tenho uma parcela de risco que é destinada para justamente essas operações que a gente chama ali de mais direcionais, né? Que são as operações macro, né?
E nessa parcela do risco, Rafael, sim, é muito parecido, né? Tem um pouco do cenário, mas tem muito também da nossa expertise também mais técnico de posicionamento de mercado, que a gente chama assim mais de trading, né? Não é day trade, é uma expertise de gestão mesmo, né? Às vezes a gente tá com um cenário pessimista, mas a gente está comprado. Então não é porque o meu cenário está ruim que eu não vou estar comprado. Pode depender de preço, pode depender de expectativa de fluxos, né? Então é essa expertise de gestão de recursos que, combinado com as nossas avaliações macro, ajuda nessa parcela do portfólio. Então, a nossa diferença em relação a um fundo macro clássico, é só uma parcela do nosso do orçamento do risco que é assim, né? Ou seja, eu tenho outras estratégias sistemáticas lá que acabam, de alguma maneira, tendo sempre posições relevantes, ou seja, a minha parcela macro não é tão relevante no fundo, ela não domina completamente a rentabilidade, e a gente não parte de um cenário macro para o posicionamento. Essas posições macro são partes de subestratégias do fundo, elas não são o início da discussão, né? Então, é um pouco de como a gente inicia a alocação. Eu não parto de um cenário para construir uma carteira. Eu tenho subestratégias que olham, sim, cenário e, eventualmente, essa nossa avaliação assim, de mais tática, mais técnica, aí, enquanto gestores, aí, e mais uma questão mais de trading mesmo, né? Eu não sei se ficou claro, Rafael. Vamos ver se eu entendi um ponto aqui. Vocês, comparado a um fundo multimercado, vocês acabam trocando mais de posições, vocês acabam fazendo mais operações. Um fundo macro acredita numa estratégia, carrega aquilo, talvez por um tempo bem maior, esperando concretizar aquela tese. E vocês talvez tentam explorar um pouco mais os movimentos de mercado. Isso. Tá certo? E aí eu diria também que essa parte das nossas estratégias que são mais vinculadas a cenário, elas são ao redor de 30%, 35% do total do risco do fundo. Então, que não domina, né? Então, um fundo macro é mais dominado pelo cenário do gestor em si. E, no nosso caso, é só uma parcela do risco. Vocês saíram bem ano passado, conseguiram atravessar bem todo o cenário de crise. O que levou vocês a terem um resultado bom, né? Eu diria assim, primeiro ponto, a gente não adivinhou a crise, a gente não antecipou o vírus, nem a gravidade dele, a gente foi surpreendido, assim como a grande parte dos gestores pelo vírus, né? Mas duas coisas explicam, tá? O fato número um a gente é multi-estratégia, então a gente não estava lá concentrado com uma posição comprada em bolsa, a gente não tem uma concentração de posições. Então, eu tenho várias estratégias, long shorts, arbitragens na curva, posições de inclinação, posições em moedas. Então, naturalmente, quando acontece um cenário muito otimista ou muito pessimista, o fundo ele não vai ir muito bem nem muito mal, dependendo do cenário mais direcional. Ele já tem essa questão de ser diversificado em várias estratégias. Além disso, Rafael, a gente tinha duas posições que foram bem relevantes para nós, para ajudar a gente a sair mais rápido em março e abril do ano passado. São posições mais técnicas de se explicar, mas eu vou tentar explicar aqui. A gente tinha uma posição que era comprada nas taxas longas, ou seja, se as taxas longas subissem, as pré-fixadas no Brasil, que o investidor está acostumado a ver pelo Tesouro Direto, a gente ganharia, né? Ou seja, geralmente quando a taxa sobe, o título cai de preço, né? Isso é o que o investidor geralmente conhece aí pelo Tesouro Direto. Mas a gente estava apostado no contrário, a gente estava apostando, tinha uma posição comprada em taxa, ou seja, ganhou com a alta das taxas. A segunda posição que ajudou a proteger o fundo foi uma posição comprada em inflação de longo prazo, né? Uma posição que apostava que se a inflação de longo prazo subisse dentro da precificação dos títulos, a gente ganharia, que o mercado chama de inflação implícita, né? Então, tanto a curva longa
pré-fixada subiu as taxas, como as inflações implícitas de longo prazo subiram quando veio o evento de estresse, né? O mercado ele estressou, a bolsa caiu, dólar subiu, as taxas longas subiram e a inflação longa também subiu. Então, essa posição comprada em taxa longa e inflação ajudou a gente a gerar bons resultados. Além do fato que a nossa posição comprada em bolsa, por ser multi-estratégia, era pequena, né? Era relativamente pequena, né? Era um pedacinho da estratégia de bolsa só. E como era pequena, quando a bolsa cedeu para 70 ou 75 mil pontos, a gente conseguiu retomar uma posição comprada, aumentar ela de novo com um patamar mais baixo, né? A gente sempre acreditou muito que a impressão de dinheiro que houve lá fora, né, os estímulos, iam fazer a bolsa subir na base da liquidez, na base da impressão de dinheiro. Foi o que fez bolsa subir, commodity subir, ouro subir. Ouro subia ao mesmo tempo que bolsa subia, né? O investidor é muito acostumado, não, o ouro protege, quando a bolsa cai, o ouro sobe. Foi tanta impressão de dinheiro lá fora, né? E aqui dentro também, né? E quando eu falo impressão de dinheiro, não é papel moeda, é dinheiro escritural, né? Os quantitative easings, né? Que os bancos centrais fizeram. Foi tanta impressão de dinheiro que tudo subiu. Ouro subiu e bolsa subiu ao mesmo tempo. Então, era um pouco do nosso racional que não precisava estar otimista para estar comprado em bolsa. Então, bastava a liquidez ia fazer o trabalho. Então, isso ajudou também a nossa recuperação. E ao longo do ano de 2020, a gente foi trocando de posições, teve posições na curva de juros. A gente opera juros há muito tempo, né, Rafael? E todo aquele cenário caótico de juros, né, limite de alta e de baixa, nos ajudaram também em posições aí sim, mais táticas, posições de 1, 2 semanas, né, gerar resultados relevantes para o fundo. Bom, Rogério, você falou aí agora mais, né? Você falou ali mais no começo, né? De que a gente vê ali realmente os investidores, né? É o que a gente sente muito aqui, né? Os investidores no fim querem investir naquele fundo que está vindo bem, tipo que a performance recente está boa, né? É normal isso, né? Quando você apresenta alguns fundos para o cliente, para o investidor, ele vai naquele que está vindo bem, né? E a gente tenta passar bastante disso, que, na verdade, o importante é a consistência, o importante é o gestor, né? Nem sempre o desempenho bom recente é porque o fundo é bom, porque o gestor é bom, às vezes ele pode ter sido um inconsequente que deu sorte, né? A gente tenta passar tudo isso, mas no fim todo mundo quer o que está vindo bem. E aí eu vou fazer uma pergunta meio capciosa aí, né? No fim das contas, o fundo de vocês é um que está vindo bem recente, né? Tem vindo uma boa performance, né? E aquilo que você brincou, falou, nem sempre o fundo que é o melhor dos últimos 6 meses é o que vai ser o melhor, claro, né, nos próximos 6 meses. E por que eu devo acreditar que o fundo de vocês vai continuar indo bem aí nos próximos meses? Claro, não, boa pergunta, Rafael. Eu diria assim, né? A Quantitas, tá? É uma gestora hoje, aí coisas que o investidor tem que prestar atenção. A gente nunca, né, enquanto gestor, pode prometer uma rentabilidade positiva à frente, esse é um primeiro aspecto, mas a gente sim, claro, que pode, de alguma maneira, citar que a gente acredita que o fundo deve ou tem tudo para, de alguma maneira, seguir uma trajetória de longo prazo de alta performance ao benchmark com riscos controlados. E por quê? E aonde como eu fundamento essa nossa, de alguma maneira, perspectiva? A Quantitas é uma gestora que existe há 10 anos. O time de gestão tem, basicamente, bastante parte dele, entre 15 e 20 anos de experiência em gestão de investimentos, em buy-side, em gestão de grandes instituições, gestão de grandes volumes, como eu havia mencionado antes, né? Um outro aspecto relevante para o investidor considerar é o histórico já do fundo. A gente já tem cota de 5 anos, né? Não é um fundo que iniciou 6 meses atrás e que o investidor não pode olhar como é que o fundo foi na crise de 2016, como é que o fundo foi em 2017, como é que o fundo foi na greve dos caminhoneiros, como é que o fundo foi na crise em 2020, ou seja,
A gente tem uma cota para apresentar e o investidor ele pode olhar através dessa cota como é que foi o comportamento real nosso enquanto gestor em situações bastante diferentes de mercado que o país passou nos últimos 5 anos. Além disso, a equipe de gestão é a mesma, tá, Rafael? O time não mudou. A gente está com o mesmo time lá desde 2016, que foi o início do Maiorca, né? Isso é bem importante. E um último aspecto que eu também citaria, que é um detalhe que às vezes poucos investidores prestam atenção, é o seguinte: nós, gestora Quantitas, não temos nenhum multimercado que a gente abriu e fechou e sumiu do histórico, né? Aqui só vamos mostrar os filhos bonitos da gestão nossa dos últimos 5 anos. Não tem, esses são os nossos fundos. Nós não tivemos nenhum outro multimercado que abriu e fechou, e a gente aqui está só com o que o mercado chama de viés de sobrevivência, né? Só os que sobreviveram a gente está mostrando e sobreviveram ao acaso. Não, esses são todos os fundos que a gente criou e trabalhou como multimercados e ações enquanto gestora, né? Então é por aí, tá? É o histórico, né? Um histórico já longo, é uma equipe experiente, né? É o fato de a gente não ter fundos que fecharam no meio do caminho, mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu não posso garantir para o investidor que a gente vai sempre ganhar dinheiro, né? Mas eu acho que as condições estão postas aí para a gente ter uma relação boa de rentabilidade com risco para frente também. Então, eu acho que... Pode falar, Rafael. Pode falar. E é isso, né? Eu acho que quando o investidor entra num fundo que vem numa performance recente muito boa, realmente ele corre o risco do fundo ter alguma performance ruim ali no curto prazo, e isso às vezes incomoda, né? É aquele negócio. No fim das contas, a trajetória importa, né? Você sai de um ponto, sobe 10, depois cai 5, dói muito menos cair 5 e depois subir 10, né? Você chega no mesmo lugar. Só que a trajetória importa, né? E então acho que é realmente isso, olhar ali, né, todo o histórico de performance, a consistência e ter paciência, né? Exato. Acho que realmente faz parte. Exato. E esse é um ponto importante, Rafael, que você citou, que a trajetória importa, porque às vezes o investidor, né, às vezes ele visualiza assim, pô, mas eu aqui na minha carteira eu ganhei 20%, o gestor lá ganhou só 1,5%, tá? Mas o trabalho de gestão de investimentos, a maior dificuldade em gestão de multimercado, principalmente, é ganhar sem risco. É como se fosse um avião. Você está pilotando um avião grande, com muitos cotistas dentro, né? E você tem que fazer aquele avião andar numa velocidade importante, que é acima da inflação, bem acima do CDI também, sem balançar muito. Né? Sem balançar muito. Então, essa questão de andar, viajar, né, ao longo do tempo, uma velocidade relevante, balançando pouco, que é a grande dificuldade de gestão de recursos. Não é difícil ganhar 30% no mês se você pode perder 30% no outro. Né? Ganha 50% no ano, isso não é difícil. Difícil é fazer isso, fazer uma rentabilidade consistente, uma velocidade importante, sem balançar muito. Essa a grande dificuldade que envolve os grandes skills aí de gestão de risco e de portfólio. Diga aí, Bruno. Eu te interrompi. Pode falar. Não, mas ele acabou respondendo mais ou menos a pergunta que eu ia fazer. É um fundo que não vai ganhar muito, mas também que não vai perder muito. Ele vai estar entregando bons resultados. A minha pergunta que você meio acabou respondendo é como você enxerga a função dentro dele de uma carteira? Se ele é um fundo mais defensivo? Olha, ele não, o que eu quero dizer? Ele não é um fundo defensivo no seguinte, se eu pensar como defensivo
algo que vai proteger na queda, ou seja, o Maiorca é o fundo que quando os outros todos perderem, eu vou ganhar dinheiro no Maiorca. Não, ele não vai proteger perda de outros fundos. Eu também não posso afirmar que nas crises o Maiorca não pode perder também. Tanto é que ele perdeu um pouco em março do ano passado, no mês mais agudo da crise. Agora, eu posso sim, olhando o comportamento histórico, olhando a nossa filosofia, olhando como o produto é desenhado, afirmar que ele é um fundo menos direcional, menos exposto ao otimismo e pessimismo dos mercados. Ou seja, é um fundo que ele tende a ter mais consistência. Ele não vai ser o pior fundo, um dos piores fundos do mercado quando a bolsa cair, mas ele também não vai ser um dos melhores fundos do mercado quando a bolsa subir. E essa característica de ter várias estratégias dentro dele, Bruno, serve justamente para a composição de portfólio. Você vai ter multimercados também, às vezes mais agressivos dentro do seu portfólio, e você vai querer ter também, talvez, um fundo que tem uma correlação boa, né? Aliás, um baixo nível de correlação, né? Que ajude na diversificação, em conjunto com esses fundos multimercados mais macro. O Maiorca não é um fundo melhor do que os fundos macro, ele é um fundo que compõe um portfólio que ele cabe bem dentro de uma carteira com fundos macro. A grande verdade é essa. E eu, particularmente, tenho uma interpretação dele, né? No mundo de juros baixos, né? Juros muito baixos, o investidor está correndo mais para renda variável. Ele vai alocar uma parcela lá em bolsa. Vamos pensar. Ele alocou 20% do portfólio dele em bolsa, que já causa uma volatilidade, né? Então, ele está querendo sair do CDI. E ele deixou 80% na renda fixa lá. A inflação está andando em 5 e pouco esse ano, né? A nossa projeção. Com o CDI, que está subindo agora, está em 2,65, provavelmente vai subir 0,75% da Selic semana que vem, né? Mas ainda vai ficar muito abaixo da inflação. Então, e o investidor não quer botar mais em bolsa porque já está oscilando muito o portfólio. Ele não quer correr muito mais risco. Então, eu acho que, apesar de não ser um fundo de renda fixa, um multimercado que tem uma volatilidade controlada é uma forma do investidor tirar um pouquinho mais daquele 80% lá que está perdendo para a inflação e trazer para um mundo que pode gerar um resultado superior à inflação, superior ao CDI e sem gerar muita volatilidade. Nesse sentido, eu acho que, mesmo não sendo renda fixa, ele é uma alternativa para tirar um pouco mais desse dinheiro que está perdendo para a inflação lá, né? Esses 80%, sem aumentar muito a volatilidade. Bom, aí acho que a gente pode também, se puder falar mais um pouco, a gente poder conversar mais um pouco, falar um pouco sobre o cenário macro. Acho que entender um pouco aí o que você está enxergando aí, né, nessa bagunça toda de pandemia, política, enfim, dá para... Né, aí até voltando um pouco ao cenário macro, dá para de um gestor macro, né, dá para tirar algum cenário aí para definir alguma estratégia dessa bagunça toda? Dá. É difícil, tá, Rafael? É difícil. Eu acho que existia uma coisa que para nós era muito clara até então, tá? Principalmente a partir de março da crise, né? Que valia a pena ter posições em ações, em commodities, em tudo que não fosse dinheiro, porque a liquidez impressa tinha sido muito relevante. E a gente não devia ficar focado na atividade econômica, na pandemia, porque a liquidez ia fazer, de alguma maneira, tudo se valorizar. Esse foi um grande racional nosso durante boa parte do ano passado e até um pouco no início desse ano, né? A partir de agora, que situação a gente chega? A gente chega numa situação que a pandemia, basicamente, ainda está muito presente no nosso dia a dia, mas dos mercados, ela basicamente já foi embora. O mercado não está olhando mais para a situação corrente. Nas economias desenvolvidas, a pandemia já é algo que está, de alguma maneira, com tempo aí para se encerrar, né? Tem alguns países que a gente vê, a Índia, né? Alguns países no New Flow com situação um pouco pior nas notícias, né?
Mas a grande verdade é que os mercados já estão olhando para frente, já estão olhando para as reaberturas, estímulos. Então, eu particularmente acho que as bolsas lá fora e patamar de commodities também, eu não acho que estão caras, né? Mas eu também não enxergo grandes oportunidades. Acho que o mercado já precificou a reabertura. É um cenário lá fora bom de retomada de atividade, os bancos centrais vão manter os estímulos, as taxas vão permanecer baixas, né? Os programas fiscais de gastos governamentais vão continuar dando uma sustentação para a atividade, mas eu também não espero que os mercados continuem andando tão rápido lá fora, porque eu acho que já andaram bastante, mesmo a parte de commodities já está bastante esticada, e eu acho que devem permanecer no patamar atual ou andando gradualmente só a partir de agora, né? Mas é um cenário positivo lá para fora, é retomada de atividade. Mas a retomada de atividade está vindo, só que os mercados já tinham vindo antes. Esse é o ponto, né? O meu ponto é, os mercados anteciparam esse cenário mais positivo que a gente está visualizando agora, né? Olhando o Brasil, né, é um cenário difícil, né, um cenário de uma eleição para o ano de 2022, que eu diria que o mercado não gosta, ou de alguma maneira tem restrições aos principais candidatos que têm se posicionado, né? O mercado tem algumas restrições aos principais candidatos que a gente hoje vê nas notícias. O mercado está bastante preocupado com o fiscal, né? Eu sei que a pandemia demandou gastos e tal, mas a gente tem algumas sinalizações que não são vinculadas à pandemia, né? Que a gente não está, são assuntos que a gente não está tocando. Reforma administrativa, reforma tributária, tem algumas medidas também, algumas posturas em relação ao orçamento que não tem nada a ver com a pandemia, que de alguma maneira acabam por ferir a credibilidade do arcabouço fiscal e de gastos no Brasil, né? Então, no Brasil, a situação é complicada, tá? No Brasil, a situação é complicada, é um cenário que eu chamaria de pessimista, do ponto de vista de crescimento e de confiança para os próximos 12 meses. Só que o que é importante citar? É um cenário pessimista do ponto de vista de atividade. Ainda que, aliás, para não deixar, para caracterizar bem, vai ter a retomada, a gente vai voltar à vida normal, a atividade vai voltar, mas eu não enxergo o Brasil, eu não acho que o Brasil fez as reformas que deveria ter feito, todas elas, e também não tem uma clareza de cenário futuro para a gente imaginar um crescimento, eu diria, muito acima do que a gente vinha crescendo nos anos anteriores, com um crescimento baixo, né? Um nível de crescimento baixo, bastante dúvida em relação ao cenário. A gente vai retomar, mas eu não estou otimista com confiança e atividade muito para frente. Agora, para mercados, Rafael, eu acho que a Bolsa brasileira, quando a gente olha em dólar, é uma das bolsas mais baratas do ponto de vista de múltiplos aí, do mundo, quando a gente vê principalmente o setor de commodities, tem alguma coisa de varejo, o Brasil que está bastante barato. Então, é um cenário que não é um cenário otimista, mas é um cenário que eu acho que tem algumas oportunidades em preço, né? E, de novo, otimista não significa que você tem que estar comprado e nem pessimista significa que você tem que estar vendido. É um cenário pessimista, mas eu acho que tem algumas oportunidades ainda na Bolsa, mas a gente está com um posicionamento um pouco mais leve agora, a gente tem reduzido as posições, tá? Está com um posicionamento um pouco mais leve. Uma das principais apostas nossas hoje é na alta da curva de juros, tanto lá fora como aqui no Brasil. A gente acha que com a retomada de atividade deve aparecer inflação lá fora e aqui dentro já começou a aparecer, mas eu acho que pode se acelerar ainda esse processo, né, com a retomada de atividade. E aí os bancos centrais terem que andar um pouco mais do que desejam, né? O nosso Banco Central mesmo no Brasil sinalizou que espera fazer um ciclo de normalização parcial de juros, né? E essa normalização parcial, o mercado está interpretando que ele deve levar a Selic para 4,5%, 5%. A gente acha que ele não vai conseguir parar no 4,5%, 5% a Selic, ele vai ter que ir para mais perto de 6,5%. Então, a gente acha que é bom estar apostando na alta das taxas, além do que o mercado tem hoje. Essa é uma outra posição nossa, tá? E de câmbio... 6,5% já esse ano? Ou
É 6,5, vai quase nesse ano, mas a primeira reunião do ano que vem chega em 6,5. Então, é um ciclo que acaba chegando em, se eu não me engano, é 6,25 no final desse ano, e aí tem mais 25 ano que vem. Com a primeira reunião do ano que vem, juntos, sim. Aí 6,5. A gente acha que a inflação desse ano vai ficar até acima do teto da meta, né? Nosso número está ao redor de 5,30. Lembrando que o teto da meta desse ano é 5,25, né? Então, e para o ano que vem, eu acho que tem um risco aí de haver uma inércia inflacionária que leve esse número mais alto desse ano pelas indexações que existem na economia brasileira, para a gente ter um número de inflação, não vou dizer de 5,20, de 5,30, mas alguma coisa perto de 4 ano que vem, que é acima do centro da meta, com algum risco de revisão para cima, caso houver pressões aí pela retomada de atividade. Enfim, um cenário que eu acho que é cenário que indica, na nossa visão, que é juros para cima, né? Essa é uma aposta nossa. Para efeito do real, Rafael, que todo mundo pergunta, aí o real e o dólar, né? A nossa cabeça é que o real, a nossa moeda, é uma moeda que tem que estar mais desvalorizada do que moedas de outros países emergentes, porque o nosso risco é diferente, a gente tem um fiscal pior, nossa dívida sobre PIB andou mais rápido, está num patamar mais alto, né? Mas olhando o preço das nossas commodities, a nossa balança comercial, a gente acreditava, né, e ainda acredita que o real ainda pode se valorizar um pouco mais pelo aspecto de balança comercial e das nossas transações correntes, né, pelas nossas exportações. A gente é um exportador de commodities. Então, é uma faca de dois gumes aqui. São vetores, né, situações. Por um lado, a gente deve ter uma moeda desvalorizada porque a gente tem uma situação fiscal de gastos, né, de dívida pior. Por um outro, a nossa moeda é muito barata em relação a outros emergentes e as commodities estão subindo de preço. A gente acha que no curto prazo, essa parte de commodities é um vetor, se sobrepõe e faz o real apreciar um pouquinho. O dólar cair, no caso, né? Mas não muito mais. Você falou de taxa de juros. Pelo que eu entendi, você está se referindo mais à taxa de juros curta, né? E a taxa de juros longa, você acha que também é para cima? É mais do que estão precificando? Considerando os riscos, né? Quando a gente olha lá, aí eu vou tentar construir essa como é que está a curva longa, tá? Curva longa no Brasil hoje, ela está ao redor aí, se a gente pegar, vou até pegar aqui na minha tela. Se a gente pegar a curva longa, 2027, tá? Tá ao redor de 8,40. Tá? 8,40 de taxa. Por que isso não é tão elevado para o Brasil? Por que isso não é tão elevado? Se a gente pegar um juro, né, neutro, né, o juro em situação normal, um juro de equilíbrio no Brasil, o Banco Central cita que esse juro é mais ou menos 3% acima da inflação. Esse é o juro de equilíbrio. Se eu considerar uma inflação no Brasil, vamos pensar um valor esperado, a meta do Banco Central no longo prazo é 13,25, né? Mas eu acho que o mercado, pela situação fiscal e tal, ele dificilmente trabalha como um valor esperado abaixo de 4 nessa inflação de longo prazo no Brasil. Se eu colocar 4 de inflação no longo prazo, de valor esperado, eu já tenho 3 de juro real, mais 4 de inflação, eu já chego em 7. Mas está 8,40 a taxa. Aí eu vou dizer o seguinte, um país como o Brasil tem que ter prêmio de risco. Se o cenário básico esperado é 7, tem que existir um prêmio para um país que tem um fiscal muito ruim, que tem eleições ano que vem, e porque, naturalmente, mesmo se não tivesse eleição, mesmo se não tivesse contas públicas na situação que está, existe prêmio de risco na curva longa no Brasil, nas taxas longas. Então, e esse prêmio de risco nas nossas contas, Rafael, em situações normais, para um prazo de 5 anos, 5, 7 anos, é ao redor de 2%.
Então, se eu pegar 4 de inflação, 3 de juro normalizado além da inflação, e mais 2 de prêmio, já chega em 9. Né? Não tem nada de errado com a curva longa no Brasil, não está muito elevada. A curva, mas a curva está muito inclinada. Mas tem que estar mesmo, primeiro porque a taxa curta está muito baixa. O Banco Central até cita que o nível de juros no Brasil está num nível extraordinariamente estimulativo. O que ele está querendo dizer com isso? Que está muito abaixo do neutro, do normal, do nível de juros de cruzeiro. E assim que a economia retomar e a atividade for retomando, e a inflação foi normalizando, e a inflação está normalizando rápido, o Banco Central tende a colocar essa taxa de juros no voo de cruzeiro. Né? E, enfim, e ainda que a nossa taxa de voo de cruzeiro é 6,5%, existem os riscos, os prêmios de risco que na nossa leitura justificam esse nível de 8%, 9% aí que a gente está vendo na curva longa. Inclusive, a gente usa isso como até uma proteção para a nossa parcela de bolsa, eventualmente, que a gente tem comprado, tá? Porque se acontecer alguma coisa pior com o país, fiscal, a gente pode... e que está posicionado na venda do dólar, uma posição pequena, pode. Mas também essa taxa longa vai lá para cima e vai ajudar a proteger o portfólio. Ô Bruno, tem alguma pergunta aí? Sinto que você quer perguntar alguma coisa. Não, acho que é isso. Acho que já as dúvidas estão respondidas já. Tá ok. Então, bom, acho que já está chegando a nossa hora. Estou vendo aí pela tua janela que já está escuro. Começamos de dia, num cenário bull, né, otimista, acabamos na escuridão. Então, gostaria de agradecer aí, Rogério, a disponibilidade aí de estar explicando aí sobre o fundo e contando um pouco mais sobre a casa. Tá? Então, muito obrigado. Aí, quiser fazer algumas considerações finais aí. Ótimo. Eu que agradeço o convite de vocês, da Passárgada, e diria para o investidor, a equipe, a Quantitas é uma equipe bastante experiente, está jogando junto há muito tempo, tem um time bastante entrosado há muito tempo, somos acostumados a fazer, apesar das brincadeiras aqui, a gente no dia a dia nosso de trabalho é bastante sério, e somos acostumados a fazer gestão de grandes volumes para investidores institucionais há 2 décadas já. Somos uma casa bastante reconhecida no mercado aí, financeiro, né? Temos relacionamento com todas as instituições, com várias corretoras. Enfim, é um histórico longo e em mercado financeiro, um histórico longo ele significa que você conseguiu manter a credibilidade, né, por muito tempo, tomando risco por muito tempo. Eu acho que isso é o principal ativo no mercado financeiro, é o quanto tempo você está ali no mercado, exposto, né, mostrando a sua imagem, mostrando o seu trabalho, mostrando sua cota. Esse é o principal ativo nosso, a credibilidade e a nossa imagem, enfim, né? É isso que o investidor, de alguma maneira, está comprando ao investir no Maiorca. Ok, então, muito obrigado. Espero que essa seja a nossa primeira conversa aí de muitas. Volte a se falar aí mais para frente. Tá ótimo, muito obrigado. Um abraço, então. Valeu. Obrigado.